Olá, seja muito bem-vindo, você que nos acompanha de todas as partes do Brasil e do mundo. Tá no ar o Mata-Mata desta segunda-feira. Hoje é 3 de novembro de 2025, eu sou Rafael Tomazetti. Tô aqui na bancada com o Evair Paulino e a Janaína Carvalho para trazer tudo para você de mais uma rodada do Brasileirão da Série A. Vamos falar também um pouquinho de Série B e outras informações aqui do futebol brasileiro. Você acompanha no Mata-Mata a partir de agora. Ontem, 31ª rodada do Brasileirão Série A foi concluída. Foi um final de semana com 10 partidas pela elite do Campeonato Brasileiro, brigas quentes pelo título, pela Libertadores e contra o rebaixamento. Inclusive o Santos quase se complicou em casa mais uma vez no outro confronto direto. A gente vai falar de tudo isso a partir de agora, sempre com a sua participação. Evair Paulino, e aí, a rodada foi boa? Foi até certo ponto, né? O Palmeiras foi excelente, né? Acabou um jogo a menos, bateu o seu adversário fora de casa, né? Com um time totalmente diferente. E o Vasco decepcionou, torcendo pro Vasco chegar à Libertadores. O Vasco, dentro de casa, não fez uma boa partida. Janaína Carvalho, e aí? E aí, é típico do trabalho de Diniz, né? Montanha-russa, sobe, desce. Mas ainda tá em aberta a briga, não tá tudo perdido ainda pro seu Vasco, vai. Não, tem 7 rodadas ainda. Tem muito tempo. O Vasco tem 7 jogos pra fazer e a briga tá quente. A gente vai falar muito dessa briga pela Libertadores, que como tem pelo menos mais uma vaga, pode ter ainda a vaga da Sul-Americana do Atlético Mineiro, coloca mais times e aí você muda o ponto de corte. Quero até ver se a gente vai entrar num consenso de rever. A gente tinha feito o ponto de corte até o São Paulo que venceu e passou o Vasco. Se a gente vai aumentar esse ponto de corte ou não, daqui a pouco a gente vai debater isso. Bom, vou trazer para vocês agora resultados e classificação da 31ª rodada. No sábado foram 4 partidas. Na Vila, Fortaleza saiu na frente, teve um gol anulado. Inclusive, essa era a hora do semiautomático no gol anulado do Fortaleza, porque foi muito ajustado. Foi muito... o lance que deu o segundo gol ao Fortaleza, que originou o segundo gol, não dava pra você dizer que o cara tava impedido ou não. Tinha gente que falou, tá tudo bem, o pé dele tá um pouquinho à frente ali na linha que o árbitro traçou, mas o glúteo do cara tá atrás e o glúteo conta, né? Não conta os braços, enfim. Tivemos no Mineirão, Cruzeiro 3, Vitória 1, Caio Jorge voltou a marcar, enfim, 2 gols, isolado de novo na artilharia do Brasileirão, e o Vitória complicado lá embaixo. Nos piores jogos da rodada, Mirassol e Botafogo, 0-0. Mirassol não fez o que normalmente faz e o Botafogo já mantendo esse padrão de atuação. Jogo xoxo, né? Sim, exatamente. Flamengo 3, Sport 0 no Maracanã. O Mengão passeou, assumiu a liderança provisória até o domingo. Brincou de errar gol. Bruno Henrique fez 2. Bom, na Neoquímica Arena, Corinthians 2, Grêmio 0. Na Arena Fonte Nova, Bahia 2, Bragantino 1, a virada no finalzinho do jogo. No Castelão, Ceará, na revanche aí contra o Fluminense, fez 2-0 e ganhou fôlego na briga contra a queda. Inter e Atlético Mineiro também um jogo meio melancólico, 0-0, mas o Everson fez boas defesas. E aí no Alfredo Jaconi, onde o Palmeiras costuma ganhar com certa facilidade rotineiramente, venceu por 2-0 também sem dificuldades, mas não teve porque o Carlos Miguel... não foi tão isso que eu ia dizer, não foi tão fácil assim não. Daqui a pouco... Teve dificuldade e o bendito do Carlos Miguel começa a colocar as suas manguinhas de fora. Pro torcedor do Juventude ele não é bendito. Nos aplicativos aí de análise esportiva, desde 2012 nenhum goleiro do Palmeiras fazia tantas defesas em um jogo só. E pra fechar, Vasco 0, São Paulo 2 em São Januário, confronto direto na briga pela Libertadores. A classificação ficou da seguinte forma: lá no top 5 do Brasileirão nada mudou. Palmeiras 65, Flamengo 64, Cruzeiro 60, Mirassol 56, Bahia 52. O que mudou aí nesse top 5? A diferença do Mirassol, que estava menor pro Palmeiras e pro Flamengo, agora é maior, 9 pontos para o Palmeiras e 8 pontos para o Flamengo.
O Bahia reduziu um pouquinho essa distância para o Mirassol, mas agora não tem tanta diferença mais, já que o G5 vai para a Libertadores. Então, você ficar em quarto ou em quinto, aí tem uma questão financeira da premiação do campeonato, mas não é tanta coisa assim. Mas em relação ao critério esportivo para as competições do ano que vem, tanto faz. Tanto faz. Botafogo, sexto com 48, passou o Fluminense mesmo com empate, porque o Tricolor perdeu, então 47 em sétimo. São Paulo voltou para essa briga, tá com 44, passou o Vasco, que ficou em nono com 42. O Corinthians chegou a 42 também. O Grêmio perdeu pro Timão, 39. Ceará ganhou 2 posições, passou o Bragantino e o Galo. 12º, 38. O Galo perdeu uma posição, mas ganhou outra com empate, ficou em 13º, 37. O Bragantino perdeu mais 2 posições, tá em queda livre. O Wagner Mancini fez sua estreia ontem, o time até fez por merecer pelo menos empatar lá na frente. Fez 1-0, né? Fez 1-0 e tomou a virada. Melhor. Poderia, assim, acho que o Bragantino não vai cair, agora deu pra ver. Não, tem 36 pontos, né? Mas tá em queda livre. Poderia, se o Bragantino tivesse feito metade do que fez no início do campeonato, hoje estaria numa briga pela Libertadores. O Santos tem 33, né? Tem que tomar cuidado mesmo. E segue bem pertinho ali do Vitória, né? Que é o primeiro dentro do Z4. O Santos que continua se surpreendendo, né? O Inter tem 36 em 15º, ainda tá na briga contra a queda também. O Santos 33, é o primeiro fora da zona de rebaixamento. E no Z4, Vitória 31, Fortaleza 28. Fortaleza e Santos tem um jogo a menos, tá? Juventude, 26 pontos, Sport, 17. O Juventude, se vencer todos os jogos, consegue chegar a 47 pontos. O Sport, se vencer todos os 8 jogos que ainda tem, consegue chegar a 41 pontos no campeonato. Quer dizer, matematicamente já foi. Praticamente só aguardar essas 8 rodadas para pensar, para acabar essa agonia do Sport. Bom, vamos começar a falar da briga pelo título. O jogo do Flamengo foi protocolar, dominou. O Bruno Henrique fez os gols, perdeu outros também. Nossa, ele perdeu um que era inacreditável, mas enfim, né? O Arrascaeta fez gol, um belo gol de falta, inclusive, né? E tá nessa briga aí pela artilharia. Ele chegou a passar o Caio Jorge, porque o Caio Jorge jogou sábado à tarde. Ele fez 2 gols. Fez 2 gols, porque eu tava confundindo. O Caio Jorge jogou sábado à tarde e o Arrascaeta fez sábado à noite o gol. Deixa eu contar um negócio aqui. Reza uma lenda lá no Flamengo que tem o portal das maldições, que ele é aberto e ele é fechado pelos gols de falta que são marcados no clube. E o Arrascaeta fechou o portal. Igual reza a lenda lá do Pacto do Abel, reza essa lenda lá no Flamengo. Fechou o portal? O portal das coisas ruins. Porque toda vez que algum jogador do Flamengo faz um gol de falta, abre o portal de coisas ruins. Qual foi o último? O último foi o De La Cruz, que aí foi eliminado na Libertadores ano passado. Enfim, aí agora quem fechou o portal, segundo aí a lenda dos torcedores flamenguistas, foi o Arrascaeta. Quer dizer que vai ser campeão, então? Só se não fizer mais gol de falta. Se tiver gol de falta, abre o portão de novo. Então você tem que torcer pra fazer gol de falta. Não, mas aí tem um pacto do Abel também, né? O pacto. Não, tem um pacto com a CBF também, né? Porque o Bruno Henrique era pra ser julgado, né, gente? Mais uma vez anularam e ele continua fazendo gol, ajudando o seu time. Que não tem nada a ver. Tudo bem, ele tem que fazer. Ele, só pra explicar isso do Bruno Henrique, ele foi suspenso num primeiro momento, aí teve um efeito suspensivo da suspensão até um novo julgamento. E teve jogador que foi até banido do futebol pelas mesmas acusações, né? Sim. E outros foram punidos e ele nem sequer foi julgado. Bom, vamos lá. O Palmeiras, depois, no domingo, também fez um jogo relativamente tranquilo, mas em alguns momentos poderia ter se complicado, e o Carlos Miguel apareceu muito bem. Foi o melhor jogo dele com a camisa do Palmeiras, e eu acho que assim, dá pra entender por que ele não vinha brilhando antes, porque goleiro precisa de ritmo. Sim, não. E ele não jogava. Não, e os gols que ele tomou anteriormente, assim... Foram mais falha da marcação do que da defesa. Mas foram bolas que, num jogo como o de ontem, por exemplo, ele defenderia. Sim. Algumas, não Sim, todos. Se fosse daquela maneira. Mas demonstra o tamanho dele, demonstra a capacidade que ele tem, né? Porque ontem o Palmeiras realmente necessitou dele. E uma pergunta, na hora que terminar de tratar a lesão do Everton, né?
Quem titular? Essa era uma Segue o Carlos Miguel, na sua opinião, ou volta o Carlos Miguel? Segue o Carlos Miguel. Mesmo pro ano que vem? Mesmo pro ano que vem. Se ele manter esse ritmo aí, na minha opinião, mesmo no ano que vem. Acho que você tá analisando a idade do Everton, né? Exatamente. Eu acho que o Palmeiras, nesse ponto, fez certo, contratou um jogador de alta qualidade, pensando justamente anos vindouro. O Everton tem a sua idade, está chegando ao momento, e o Palmeiras tem que pensar nele, né? Precisa dar o justo valor ao Everton, porque realmente fez e tem feito uma história sensacional no Palmeiras, mas você não pode deixar de entender que a bola rola, o tempo passa, a fila anda, e você precisa, né, estar preparado. E o Palmeiras, na minha opinião, tem feito essa situação acontecer. Não dá pra ficar refém de um jogador por conta de coisas grandiosas que ele fez no clube, né? Porque precisa renovar, precisa melhorar, precisa buscar algo melhor. E querendo ou não, quando a idade vem chegando, os resultados de desempenho não é o mesmo, né? O Inter quer o Everton, tá? Só pra lembrar. O Inter tá precisando mesmo. Não, o Inter tá precisando de muita coisa, né? Na história do Palmeiras, todas as vezes que o Palmeiras parou na história e ficou esperando a era Ademir da Guia, Leivinha, César Maluco, ele penou. Ele penou na sua história. Teve que passar por momentos assim terríveis de fila e segunda divisão, porque parou na história. O Palmeiras hoje, ele pensa no dia seguinte, e tá muito certo. Eu até quero ampliar um pouco esse debate do Everton e falar um pouco do que é a reta final de Palmeiras e Flamengo pra gente fazer uma comparação. Mas agora nós vamos pro nosso primeiro intervalo, daqui a pouco a gente volta, vamos trazer todos os jogos ali que terão ainda 8 jogos, tanto o Flamengo quanto o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, 1 ponto só de diferença, parece que essa briga vai até o fim. Fique ligado, daqui a pouco a gente volta. A gente falava aqui antes pro intervalo sobre o Everton e Carlos Miguel. O Everton pode ser que fique disponível para o jogo contra o Flamengo na final da Libertadores. Eu vou dar meu palpite aqui também. Eu acho que mesmo que o Everton fique pronto ainda esse ano, eu não levaria o Everton para jogar, porque goleiro precisa de ritmo. A gente viu o Carlos Miguel entrou, não fez jogos ruins, mas ele também deixou de salvar bolas que ele tem capacidade de salvar, porque não tinha ritmo. Aí você vai trazer o cara para jogos no Brasileiro que são decisivos, todos os 8 jogos do Palmeiras são decisivos, porque é a diferença de 1 ponto pro Palmeiras. E para a decisão da Libertadores, eu acho que o Abel não vai fazer isso. Aí pro ano que vem, pode, de fato, me parece que o Palmeiras já prevê esse fim de ciclo do Everton. Acho que e isso aconteceu quando o Everton chegou, né? Sim. O Everton com Praz, né? Exatamente. Com o Praz, tinha o Jailson. Era o Jailson com uma certa idade também, o Praz com uma certa idade. Veio o Everton justamente para poder substituir e com uma outra juventude. E o Everton, na época, foi a custo zero pro Palmeiras, né? Então, foi um excelente negócio, fez uma excelente campanha, marcou história dentro do Palmeiras, como marcou o Plas, como marcou o Jailson, como marcou o Marcão, e faz parte disso, é uma sequência. A fila precisa andar, tem que andar certo, tá o Palmeiras de buscar jogadores assim, com idades menores e pensando lá na frente. Bom, vamos trazer os jogos agora de Flamengo e Palmeiras até o final do campeonato. Esse meio de semana já tem rodada agora até dezembro, e para quem for campeão até o final do ano, até o Natal, não tem folga mais. Porque você vai engatar Brasileiro quarta e domingo para Flamengo e Palmeiras, porque até na data FIFA agora eles vão jogar, nessa data FIFA da próxima semana. Todos os times que estão disputando lá em cima? Na data FIFA também? Não, o Flamengo é porque vai ter que pagar aqueles jogos atrasados. Aí o Flamengo e o Palmeiras vão pagar. Vai ficar faltando só um jogo, que é entre Fortaleza e Atlético Mineiro, que é o jogo que vai restar
que não tem como, não tem data marcada. Na verdade, ainda. vai entrar mais um nessa lista, né? Mais um jogo do Atlético Mineiro. Vai ter um segundo. Agora, eu não entendo por que não vai ter o Atlético com Fortaleza agora, no dia 15 também. Porque talvez pela Sul-Americana, né? Talvez o Atlético queira um tempinho a mais pela Sul-Americana. Talvez seja isso, enfim. Bom, mas não vai ter mais data agora, não tem mais descanso. O Palmeiras vai jogar quarta e domingo, e o Flamengo também. E aí, quem ganhar vai jogar até dia 20 e tanto de dezembro o torneio intercontinental, que é o mundial aí, que reúne os times campeões continentais mundo afora. O Palmeiras, que é o líder, vai pegar na próxima rodada o Santos, em casa, no Allianz Parque. O Flamengo vai pegar o São Paulo, em Santos, na Vila Belmiro. Porque o Morumbis vai receber os espetáculos. Agora o São Paulo não joga mais em seu estádio até o final do ano. Então, são 2 jogos difíceis, porque Palmeiras e Santos é clássico é sempre complicado. E São Paulo e Flamengo também é um clássico nacional, embora com rivalidade menor por não ser regional. E o São Paulo é melhor que o Santos. Eu acho que nessa rodada é melhor pro Palmeiras, nessa próxima. Enfim, na seguinte, o Flamengo pega o Santos e o Palmeiras vai encarar o Mirassol. Mais um jogo, o Palmeiras visita o Mirassol e o Flamengo recebe o Santos. Depois, os jogos atrasados. O Flamengo visita o Sport, já deu mostras de que domina completamente. O Sport está num final melancólico. E o Palmeiras visita o Santos também nesse jogo atrasado. Depois o Verdão vai pegar o Atlético Mineiro fora, em Belo Horizonte. O Atlético Mineiro totalmente interessado na Copa Sul-Americana, então provavelmente o Palmeiras vai pegar um galo reserva lá na Arena MRV, porque é dias antes da final da Sul-Americana. E o Flamengo vai pegar o Fluminense num Fla-Flu no Maracanã. Embora o mando seja do Fluminense, é meio a meio, então não dá pra você dizer que é fora de casa. Depois tem Flamengo e Bragantino no Maracanã. E teremos Palmeiras e Fluminense no Allianz Parque. Aí vem a final da Libertadores. O Flamengo tem jogo ainda marcado pós-Libertadores contra o Atlético Mineiro em Minas Gerais. E aí o Galo já definiu sua vida, se foi campeão ou vice da Sul-Americana. O Flamengo depois também pega o Ceará em casa e fecha contra o Mirassol no interior de São Paulo. O Palmeiras, depois da decisão, visita o Grêmio em Porto Alegre, recebe o Vitória e fecha fora contra o Ceará. Os 2 times fecham fora, o Palmeiras em Fortaleza contra o Ceará e o Flamengo no interior de São Paulo diante do Mirassol. Eu acho que as tabelas estão muito semelhantes, até porque se vocês forem olhar, eles pegam mais ou menos os mesmos times. O Palmeiras vai pegar Santos, Mirassol, Atlético Mineiro, Fluminense e Ceará, que o Flamengo também vai pegar. A diferença tá aí no Bragantino, que o Palmeiras já pegou e o Flamengo vai pegar, no Sport, com esse jogo atrasado, e no São Paulo. Tá muito equilibrada, né? A dificuldade eu acho que tá ali no mesmo nível. Acho que tá muito parelho, né? Só quando se trata de Flamengo e Sport, né? Que fica, né? A gente já sabe que o Sport já está na segunda divisão. Mas é um time que quer mostrar alguma coisa. Seus jogadores querem aparecer, né? Vão querer outros contratos, vai querer saber se fica ou não para a disputa da Série B. Então, são situações assim que motivam, né? Mas clássico. É lógico, bem pareio todos eles. E por mais que o Santos seja inferior ao, por exemplo, o Sport, Palmeiras, né? O Palmeiras é um clássico. E o Santos tem uma necessidade grande. Precisa vencer para poder se afastar. E o Santos tem jogado bem contra adversários difíceis. Sim. O Santos jogou bem contra o Botafogo fora e jogou bem contra o Corinthians. Contra o Flamengo. Venceu o Flamengo. Eu falo na versão Vojvoda, né? Mas perdeu para o Vitória em casa, jogando mal, e quase perdeu pro Fortaleza.
Também. E o Fortaleza foi muito superior ao Santos. Poderia ter feito mais. Teve até o segundo gol anulado. Enfim, esse é o cenário da briga pelo título do Campeonato Brasileiro. A Janaína até acredita no impacto da Libertadores, mas tem só 3 rodadas pós-Libertadores, né? Pode chegar lá com muita coisa desenhada. Não dá pra gente mensurar se vai ter impacto ou não a Libertadores da América. E é isso pra Flamengo e Palmeiras. O Cruzeiro tá assim, 5 pontos. O problema é que o Flamengo e o Palmeiras não tropeçam tanto. 5 pontos e 31 jogos, né? Um jogo a mais. Um jogo a mais do que os dois, né? Que também vai fazer a diferença lá em cima. Exato, é importante essa lembrança. Vou até trazer os jogos do Cruzeiro aqui, esses 7 jogos que o Cruzeiro tem. Repetindo, o Flamengo e o Palmeiras têm 8 para fazer e o Cruzeiro tem 7 por jogar ainda no ano. Visita o Grêmio em Porto Alegre, recebe o Fluminense no Mineirão, vai ao Alfredo Jaconi para pegar o Juventude, encara o Corinthians em casa, visita o Ceará, recebe o Botafogo e fecha contra o Santos na Vila. São aí 2 times que brigam contra a queda, tem alguns que brigam e o resto briga pela Libertadores, e o Ceará tá ali no nem. Analisando assim por cima, o Santos pode até decidir o campeonato. O Santos tem 2 jogos contra o Palmeiras, um contra o Flamengo e um contra o Cruzeiro. Se o Santos bater todas, ele embola tudo ali pra ver quem vai ser campeão. Não, embola quem vai ser campeão e se salva, né, do rebaixamento. E o Neymar, gente, não só voltou, bateu uma falta lá, uma falta boa, quase foi um gol. Quase que o menino fez o gol. Vamos ver se ele vai lá no tapete, né? Eis a questão, é uma questão pra gente observar, porque ele próprio já se posicionou contra, mas ele tá com muita gana de jogar, tanto é que antecipou o retorno. Ele não era esperado, ele era esperado na verdade no próximo jogo, né? Não é nem contra o Palmeiras agora no meio de semana, ele era esperado pro jogo do final de semana. Ele não jogaria contra o Fortaleza, não jogaria contra o Palmeiras e pegaria o Flamengo fora. A ideia do Santos era essa, e do próprio staff do Neymar. Agora, eu não sei se eles vão poupá-lo ou não pro jogo contra o Palmeiras, porque ele acabou de voltar e ele já teve muitas lesões de retorno. Ele vai, se lesiona, volta, às vezes no primeiro jogo ele já se lesiona, na outra ele jogou um pouco mais, ficou 2 meses ali de sequência, mas se lesionou de novo e agora passou um longo tempo, até correu o risco de ficar fora da temporada, porque estamos no finalzinho. O Santos tem mais 8 jogos para fazer no ano só. Participou de metade do jogo contra o Fortaleza ontem, e agora é uma decisão importante que o Santos tem para tomar, se o Neymar vai ou não para o jogo no Allianz Parque. Eu confesso que se fosse eu treinador, não arriscaria, mas se fosse eu Neymar, eu iria. São 2 lados aí da balança. Eu, Neymar, não iria. Eu, Neymar, iria. Por conta da quantidade de lesões. Se ele tá confiante, ele voltou, ele antecipou o retorno, ele tem que ir. Eu também acho, tem que ir, porque a necessidade do Santos é muito grande. E uma segunda divisão de novo, eu acho que não seria bom pra carreira. Não seria bom pra carreira de ninguém. Eu acho que o Neymar nem fica se cair, viu? Não, mas eu também não acredito que ele fica se cair, mas e o currículo? O Santos caiu com o Neymar. Vai, assim, é uma coisa histórica. Um jogador do tamanho do Neymar, o cara ali dividiu não chegou no Olímpico com o Messi e Cristiano Ronaldo, mas tinha capacidade para tal e foi tratado como tal. Imagina só se de repente ele cai com um clube que o formou, com um clube de tanta tradição e tantos títulos no Brasil. Isso aí marcaria a carreira dele, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Ainda mais ele chegando com todo o status que resolveria todos os problemas do Santos, né? Exatamente. Vamos para mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta e aí vamos falar um pouquinho mais da briga pela Libertadores, que tá até mais quente do que a briga pelo título. Daqui a pouco a gente volta. Ontem tivemos um jogo muito importante, um confronto direto entre São Paulo e Vasco. Se o Vasco derrota o Tricolor, ia abrir ali uma diferença de 4 pontos para o São Paulo, ou seja, mais de uma rodada, que ia complicar um pouco mais a vida dos paulistas. E claro, ia deixar o Vasco ainda mais perto do sonho de chegar à pré-Libertadores. Bom,
o São Paulo passou para a 8ª posição. E há boas possibilidades de que a 8ª posição dê a algum clube vaga na Libertadores. Por quê? Porque tem Fluminense e Cruzeiro que estão hoje no G7, que se forem um dos dois campeões, vira G8. Abre mais uma vaga. E o 8º hoje é o São Paulo. Mas também tem o Corinthians e o Vasco, que estão nessa briga aí e estão nas semifinais da Copa do Brasil. Um desses 4 vai para a Libertadores como campeão da Copa do Brasil. Nós também tivemos um empate entre Mirassol e Botafogo. O Mirassol está com 8 pontos de vantagem para o Botafogo, faltando 7 rodadas. É muito difícil tirar, né? Muito difícil. Olha, e você vai jogar lá dentro do estádio do Mirassol, tem muita dificuldade, né? Eu não vi nesse campeonato jogo como aconteceu agora, né? O Mirassol empatar, não fazer gol dentro da sua casa, né? Foi assim, perante ao Botafogo, assim, um jogo atípico, porque todos os jogos eles fizeram gols lá dentro. E um jogo anêmico também, né? Por parte tanto do Mirassol quanto do Botafogo. Eu não assisti o jogo, eu vi os melhores lances, assim, muito abaixo, né, daquilo que normalmente o Mirassol, mas por outro lado não perdeu, e eu acho que é dessa maneira, o Mirassol tem que afastar os seus adversários, mesmo que seja empatando jogos. Parecia um jogo assim que ninguém queria ganhar, o Botafogo sem força e o Mirassol desinteressado. Parecia assim que, enfim. Mas o Mirassol, para ficar no G4 precisa de, assim, historicamente, matematicamente, precisa de mais 2 vitórias em 7. Não é difícil. Tem jogos complicados pela frente, não tem nenhuma baba aí no calendário do Mirassol. Inclusive o Palmeiras, né? Lá dentro da sua casa. Exato. E o Mirassol tá invicto em casa, né? Aí agora o teste de fogo vai ser o Palmeiras e depois o Flamengo, né? Na última rodada tem o Flamengo também. Aí na última rodada a gente não sabe o que vai estar definido. Pode estar valendo o Flamengo título. Eles pegam em casa ou fora? Em casa. Em casa também? Em casa. Pode estar valendo título, pode estar valendo vaga na Libertadores, pode estar definido. Nada. Pois é. E o fato é que eu acho que o Mirassol vai para a Libertadores, assim, com 56 pontos, para ficar num G7 ou até num G8, 2 empates bastam, uma vitória, não precisa de mais que isso. Só se o Bahia e o Botafogo derem uma arrancada aí. Que é improvável. Que é improvável. Porque o Bahia só ganha em casa. E o Botafogo ganha uma, perde 2. O que é estranho, né? O que é estranho o Bahia só ganhar em casa, porque é um time que tem bom passe, bom toque de bola, sabe dominar o jogo e tem velocidade de contra-ataque, né? É estranho o Bahia não bater fora de casa, porque quando você tá jogando fora de casa, normalmente os adversários vêm pra cima de você e o Bahia não consegue aproveitar esse espaço deixado pros seus adversários. O Bahia deu um passo importante também para se classificar para a Libertadores com essa vitória contra o Botafogo, chegou aos 52 pontos. O Bahia que venceu o Palmeiras e o Flamengo na Fonte Nova, só para lembrar, perdeu só para o Cruzeiro. A única derrota do Bahia na Fonte Nova foi para o Cruzeiro. E o Bahia que teve um retorno importante, né? Everton Ribeiro voltou a jogar, jogou, entrou, fez gol. Ele que passou aí por uma cirurgia para retirada de um nódulo cancerígeno, né, nos últimos dias. E soma muito, né? Porque o Everton Ribeiro voltando pro time do Bahia é metade do time, né? Eu tô até procurando aqui. Mesmo com a idade dele, ele continua sendo um jogador. Não consegue jogar 90 minutos, mas é imprescindível pro time. A vitória do Bahia foi fundamental porque o time abriu 4 pontos pro Botafogo, ou seja, 2 rodadas de vantagem. E o Fluminense tá a 5 do Bahia também, perdeu contato. Então você consegue uma diferença boa e não tem muito jogo para esses times tirarem a diferença. Eu tô procurando aqui a última vitória do Bahia como visitante na Série A. Até agora não achei aqui, ó. Dia 12 de junho, Evai. Ganhou do Bragantino, 3-0. Há muito tempo, né? Tem 5 meses praticamente. Ganhou fora de casa na final da Copa do Nordeste contra o Confiança, mas não é parâmetro. Não, e é muito estranho isso, porque o Bahia, a capacidade do seu time, né, de jogar, a qualidade que tem os seus jogadores,
talvez tenha faltado justamente isso, algo que o Palmeiras e o Flamengo fazem bem, né? Que é bater fora de casa, né? Jogando pra cima dos seus adversários. Pro Bahia tá brigando pelo título, talvez a próximo ano pode colocar ali no currículo, precisamos bater fora de casa. Porque ganha tudo em casa, mas perde tudo fora ou empata. O Bahia ganhou 2 vezes nesse campeonato fora de casa. Uma foi do Palmeiras, lá no início, e a outra do Bragantino. Não ganhou mais nenhum jogo como visitante no Campeonato Brasileiro. Tem muita dificuldade como visitante na Série A, o Bahia. Bom, aí a gente tem o Botafogo e o Fluminense. Eu, se fosse torcedor do Botafogo, estaria temeroso pela vaga na Libertadores, porque o Botafogo vem jogando mal. Dos times que brigam, aí o São Paulo viveu aquele momento que o São Paulo era o pior deles, desses que brigam. Mas o Botafogo agora, desses que brigam aí, é o pior. Parece que o São Paulo pegou um fôlego, né? Sim. E tá tentando reagir. E eu não consigo ver o Botafogo reagindo. Não tem essa reação. Talvez tenha dado certo a entrevista do presidente do São Paulo, quando ele diz que o ano que vem ele quer jogadores mais novos no elenco. Até o Lucas voltou a fazer gol, jogar bem e se colocar à disposição de novo, querendo renovar. Saiu isso a Inhaca, né? Isso ajuda. Olha o calendário do Botafogo, gente. Vasco, confronto direto. Vitória fora. Vitória briga contra o rebaixamento. O Botafogo é melhor que o Vitória, mas não vai ser um jogo fácil. Depois o Botafogo recebe o Grêmio. Tem Corinthians em São Paulo. Tem o Cruzeiro em Minas Gerais. O Fortaleza em casa e o Sport em casa. Esses são os jogos que o Botafogo tem para fazer ainda no Campeonato Brasileiro. Assim, você tira o Sport aí, o Fortaleza talvez já vai ter sido rebaixado nesse momento aí. São jogos difíceis. Mas dependendo do como o Fortaleza vai reagir, né? Que se ele tiver um mínimo de chance, ele vai dificultar ao máximo, né? Bom, o Botafogo precisa abrir o olho. Tá bem encaminhado para se classificar, mas precisa abrir o olho. O Fluminense é um time que ganha em casa, perde fora. O Zubeldia não consegue somar ponto em casa, fora de casa. Mais uma vez foi assim. E o São Paulo querendo engatar uma sequência. O São Paulo tem possibilidades de chegar. O Vasco, desses times aí, também é o que tem jogado melhor. De Botafogo, Fluminense, São Paulo e Vasco, é quem tem jogado melhor. Agora, a minha pergunta é, antes a gente tinha limitado a briga por Libertadores até o 9º. A gente vai colocar o Corinthians aí, que agora tá com a mesma pontuação do Vasco? Depende dos resultados das outras competições, né? O Corinthians é aquela coisa, você não sabe o que vai acontecer. É sempre um ponto de interrogação, né? Vai jogar uma excelente partida, mas pode chutar o balde e fazer jogada de acordo com a campanha que tem feito aqui. Corinthians pega Bragantino fora, Ceará em casa, São Paulo na Neoquímica Arena, Cruzeiro no Mineirão, Botafogo em São Paulo, o Fortaleza fora, o Juventude em casa, e é isso. Esse é o calendário do Corinthians até o final. Mais ou menos, né? Não tá fácil, mas também não tá tão complicado. Dá pra chegar. O problema é o time ter regularidade. Foi a 3ª vitória seguida do Corinthians. Acho que é um feito inédito. Eu acho que o Corinthians pensa ali na competição que ele tem chance ainda. E agora ele sabe que tá livre do rebaixamento, que vier lucro. Se o Corinthians não abandonar o brasileiro, eu sinto que o Corinthians tá doido pra abandonar o brasileiro. Por isso que eu não sinto tanta confiança no Corinthians. Agora, Grêmio pra baixo é muito difícil, né? 39 pontos o Grêmio, não só pela distância, que a distância dá pra você alcançar, mas por conta do futebol. O Grêmio não é um time que consegue até o final do campeonato chegar com fôlego. Não tem fôlego. Eu acho que tá pedindo pra acabar. Tá pedindo pra chegar a 42, 43 pontos, porque não aguenta mais também. Deve estar sem acaba, pelo amor de Deus, Nossa, acaba. O Inter, então, os dois lá do Sul, pelo amor de Deus, né? Não, e o Grêmio que o Mano falou, né? Deu entrevista falando que em questão de continuar o trabalho, de dar o seu melhor, que ele vai continuar fazendo isso, porque ele deu o exemplo de quando ele estava no Corinthians, ele deixou o Corinthians com a vaga na Libertadores, mesmo sabendo que não continuaria o trabalho, né? Aí ele quis dizer que
vai continuar trabalhando, fazendo seu máximo, independente de continuar ou não no clube, né? Na briga pela vaga na Libertadores, o grande confronto do meio de semana vai ser Botafogo e Vasco. Se o Vasco ganha, vai ficar 3 pontos do Botafogo. Vai ficar um jogo de distância só do seu rival. E como os clubes, da forma que os clubes têm jogado, pro Vasco tirar isso é possível, porque o Vasco tem atuado melhor que o Botafogo. Ontem até jogou muitos períodos melhor que o São Paulo, só que errou muito gol, perdeu muitas chances. E o São Paulo, a oportunidade que teve, foi lá, matou, colocou pra dentro, mandou no jogo quando precisava. E o Ancelotti lá bebeu um vinho, gostou. Ele tava comendo uma sobremesa lá. E a reação dele? O Eurico Miranda não iria aceitar esse tipo de coisa, não, se ele tivesse lá, viu? E a reação dele na hora do pênalti também foi bem curiosa, né? Ele não ficou muito contente. Ele, segundo as informações, ele foi para observar Paulo Henrique, Felipe Coutinho e Ryan. Depois do jogo, a convocação é hoje, o Fernando Diniz disse que se fosse pelo jogo de ontem, nenhum deles iria ser convocado. Esse é outro também, né? Que põe lá no céu, fala sempre bem, mas quando precisa... Sincerão, né? Mas o Vasco, apesar da derrota, terminou o jogo aplaudido, que é uma mudança de postura da torcida, porque agora os torcedores veem que o time está engajado, joga bem e derrota faz parte. E luta o tempo todo, né? Independente do que foi esse jogo, eu pude acompanhar. É impressionante da maneira como se comporta. Vamos para mais um intervalo, Janaína. Daqui a pouco a gente volta. Nem vi que o tempo já tinha acabado. Pra gente fechar nossa discussão sobre o Brasileirão, Série A, vamos falar da briga contra a queda. Galo e Inter empataram, melhor pro Galo. O Everson fez boas defesas, o Galo tem 1 ponto a mais que o Inter, perdeu uma posição pro Ceará, mas passou o Bragantino, manteve-se em 13º, tá a 6 pontos de diferença do Vitória. Quer dizer, tem uma folguinha ali, não é muito considerável, mas é uma folga importante. No grande jogo contra o rebaixamento da rodada, Santos e Fortaleza, o Barreiro fez 1-0 pro Fortaleza e depois o Peixe empatou. O Neymar quase fez um gol da virada ali no final, numa cobrança de falta. Aquela paradinha que ele faz na falta, no pênalti, ela é proibida pela FIFA. Eu não sei se a FIFA vai mandar, porque agora isso vai virar moda. Vocês lembram quando o Ronaldinho também na Vila inventou a batida por baixo da barreira? Até hoje, né? Tem jogadores deitados atrás da barreira. Até hoje os jogadores deitam atrás da barreira. E acho que, assim, é uma mudança que nasceu na Vila e permaneceu no futebol mundial até hoje. Todo jogo tem lá o jogador por baixo da barreira. O Neymar, ele inventou essa paradinha aí agora, na cobrança de falta. Assim, você tira a barreira da jogada, mas o goleiro vai quando a bola for, né? Não vai antes também. Mas você tira a barreira da jogada, é o obstáculo a menos. A ver se isso não vai ser proibido, né? Não, eu acho que não. Eu acho que não tem nada a ver. Mesmo porque pra bater a falta do jeito que o Neymar bateu, a bola tem que estar bem próximo da grande área, né? Porque senão não sequer chega no gol, né? É engraçado que eu vi diversas reações sobre isso. Aqui no Brasil todo mundo adorou essa batida de falta do Neymar. O brasileiro gosta muito de um futebol cheio de firula, né? De gracinha. E aí, se você for ler comentário de estrangeiros, todo mundo falando, isso é um absurdo, o cara tá trapaceando. O brasileiro gosta de uma firula, é um drible, é uma subidinha em cima da bola, é uma paradinha na hora de bater uma falta. Pois é, e o pessoal, assim, sobretudo comentários de europeus, consideravam que isso era uma trapaça e os brasileiros consideram que era um recurso. Fica aí o debate para quem gostar de debate. Como é um recurso bater por baixo da barreira também, né? Exatamente. Né? Exatamente. Bom, e aí o Santos não consegue se descolar lá de baixo. Vai pegar o Palmeiras 2 vezes agora. O Fortaleza, eu acho difícil vencer os 2 jogos. O Fortaleza vai pegar o Ceará. E o Vitória vai jogar em casa contra o Inter agora. O Vitória tem chances de vencer, porque o Inter vem mal. Se o Vitória vencer e o Santos
perder o seu jogo pro Palmeiras, que não é nada absurdo, o Santos vai entrar no Z4. E entrar no Z4 com 7 jogos a fazer é um terror psicológico. E o terror psicológico tá tão grande que o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, na semana passada, disse que era um absurdo cair em 4 times no Brasileirão. Mas ninguém reclama disso antes do seu time estar lá na briga, né? Enfim, mas essa briga aí vai ser quente. Talvez o Fortaleza consiga, né, entrar. O Fortaleza tá querendo entrar nessa briga para não cair de fato. Mas eu falo assim, para ressuscitar no caso, né? Porque tava muito abaixo. Mas tomou esse gol do Santos, não conseguiu manter a vitória. Se tivesse vencido, tava com 31 jogo a menos, tava ali muito próximo de sair. E o Inter que abre o olho, o Internacional. Porque se ele perder, ele vem pra perto da zona ali. E o Santos, lógico, se o Santos perder, ele tá no meio ali. Sim. E o Vitória é aquela coisa. Tem que torcer pro Palmeiras bater no Santos e fazer a parte dele. Sim, o Inter que abre o olho, o Bragantino também tem jogos difíceis, está muito perto. Eu acho que assim, a briga nas próximas rodadas se limita a esses aí. Acho que o Atlético Mineiro conseguiu, embora não tenha vencido jogos, conseguiu organizar um futebol ali que vai render pontos nas próximas partidas e o time vai se salvar. Ceará também acho que está relativamente tranquilo. Claro, precisa vencer ainda 2 jogos, mas nada que o Vozão não consiga fazer. Não teve nenhuma atuação horrorosa assim no campeonato, mas essa briga eu acho que vai ser quente. A gente até achou que esses 4 já estavam rebaixados. Parece que eles vão conseguir levar essa disputa até a reta final do Brasileiro. O palmeirense precisa torcer pro Ceará sair de vez, né? Porque a última partida é contra o Ceará lá, né? Mas acho que até lá já saiu. Até lá já tá definido. Ou senão vai pro ringue com o Palmeiras lá para ser campeão, talvez, né? Ou o outro para cair também. Bom, vamos falar de Série B. A gente teve confrontos diretos. O Coritiba poderia ter alcançado a pontuação praticamente aí necessária para o acesso. Não ia subir matematicamente, mas ia alcançar 63 pontos. Ia ter muita possibilidade já de ter alcançado essa pontuação que geralmente dá o acesso para o clube. E adivinha? Treinador do Coritiba sendo cobrado. É impressionante, né? Ele tá ali a 2 pontos de subir o time até para ser campeão da Série B e estão pegando no pé dele porque ele não bate aqueles times que estão ali brigando com ele. 61 pontos, tá na mira da Chape, que empatou ontem com o Remo, foi outro confronto direto. Na Série B, o Remo e a Chape têm ambos 58 pontos, 3 a mais que o Criciúma. O Criciúma não passa a Chape num jogo. A Chape tá 36ª rodada, mesmo se perder, ela estará no G4. E aí a mudança no G4 foi a seguinte: no confronto direto, o Goiás perdeu pro Atlético Paranaense na Serrinha. E 1-0 gol do Kevin Viveiros. O Goiás mais uma vez mostrou muita dificuldade de atacar. É um time que não consegue gerar perigo aos seus adversários. No primeiro turno, muito cruzamento, aproveitou o Anselmo Ramon, conseguiu fazer alguns gols e conquistar vitórias importantes que deixaram o time em situação relativamente tranquila para conquistar o acesso no segundo turno. Mas aí no segundo turno o Goiás está quase no Z4 do segundo turno, está em 14º. E tem que bater as últimas 3 partidas para subir, né? Se ganhar as últimas 3, sobe. É muito difícil não subir, ganhar as últimas 3. Pega o Remo a última partida. Confronto direto e o jogo contra o Remo é jogando fora. Aí pode estar valendo a vaga jogando mas, assim, na casa do adversário. O problema, eu entendo aqui, nesse caso do Goiás, é o Goiás. Eu entendo que o problema assim, acho até que o Goiás vai ganhar do Cuiabá fora, porque o Cuiabá se entregou no campeonato. Assim, perdeu tem 50 pontos, já tá. Não, e assim, depois que acabaram as chances de acesso, o Cuiabá se entregou. Tá só esperando. E assim, acho até que o Goiás vai conseguir ganhar do Cuiabá. Mas aí pega o Novo Horizontino na Serrinha. Muito que difícil, é confronto também. É confronto direto. E o Novo Horizontino pode entrar no G4.
Novo Horizontino. Aí a diferença do Goiás pro G4 vai ser de 3 pontos, não só de 1 como é hoje, porque o Novo Horizontino joga hoje contra o América Mineiro em Minas. Em outras palavras, falta de oportunidade pro Goiás não foi. Passou todas a temporada essas inteira. últimas. Passou a temporada inteira lá no... Em primeiro lugar. E todas as oportunidades que ele teve, você vê, perdeu dentro de casa. Se bate, elimina um concorrente e entra no G4. E agora vai ter outra chance também dentro de casa. Mas foi uma derrocada histórica. Me lembrou aquele Palmeiras de 2009 que liderou o brasileiro. Tinha 15 pontos na frente do Flamengo na virada. E o Flamengo foi lá buscar. O Flamengo foi campeão. Não. E o Palmeiras acho que não foi nem pra Libertadores naquele. Acho que ficou em 3º ou 4º lugar ainda. Ficou no finalzinho então, né, da zona da Libertadores. Que o São Paulo chegou na última rodada brigando pelo título contra o Flamengo. Foi uma derrocada gigantesca do Goiás. Coritiba também desacelerou muito no segundo turno, mas conseguiu vencer 2 jogos a mais e hoje tá tranquilo para conquistar o acesso. Mas Goiás e Coritiba já eram para chegar nessa rodada classificados. E aí, o Novo Horizontino, eu disse, joga hoje, pode levar 58 pontos. O Atlético Paranaense vai bem. O Atlético Paranaense vai com peso de camisa, com dinheiro, com jogadores bons. Não tem jogado tão bem, mas tem tudo isso a seu favor. Pra mim, quem tem jogado melhor dos times do G4 é o Remo. E depois a Chapecoense. Desculpa voltar só atrás, só para fazer uma reflexão sobre o Goiás. O Goiás é tão cobrado para ganhar lá dentro da sua casa que se ele empatasse todos aqui, ele foi obrigado, se ele jogasse ali para empatar. O problema é que a imprensa e a torcida não deixam o Goiás fazer isso, porque se ele tivesse empatado com o Atlético, seria outro posicionamento. Ele perdeu, acho que foi pro Novo Horizontino. Se o Goiás tivesse empatado hoje, estava em 4, estava no Exatamente. Não, só uma partida. Imagina quantas não perdeu dentro de casa, que tendo a cabeça, né, sabendo administrar o que o Curitiba tem conseguido fazer. Empatou muito fora. Empatou muito em casa. dentro, mesmo que dentro de casa, não importa. O importante é subir. Sim, esse é o cálculo importante. O quarto e o primeiro, tanto faz, Série B. Ninguém quer ser campeão da Série B, todo mundo quer subir. Os 4 primeiros são campeões na Série B. O Goiás perdeu em casa para Chapecoense, perdeu em casa para o CRB, empatou em casa com o Atlético, né, goianiense, perdeu em casa para o Botafogo de Ribeirão Preto. Vários jogos aí que se tivesse empatado. Aí se tivesse empatado todos esses, estaria com 58. Exatamente. Bom, mas vai ser muito emocionante. Eu vou fazer aqui, eu acho que o Remo vai subir, que não estava naquela projeção. E o Marcos Braz lá felizão, né? Ele que, meu Deus do céu. Ele que é o diretor. Cara, o Remo conseguiu uma recuperação impressionante nesse segundo turno. O Atlético Paranaense também, né? Sim. O Atlético Paranaense estava mais embaixo. O Remo sempre ficou ali, G4, sexto, sétimo, aí engatou uma sequência ruim, demitiram o Antônio Oliveira. E só para fechar essa questão do Goiás aí, mostra que a culpa não era do Wagner Mancini, né? Que ele tirou leite de pedra. Porque tá lá o Carille, que é um treinador mais caro, campeão brasileiro, e assim, ninguém chega e faz mágica. Bom, chegou ao fim aqui nosso mata-mata de hoje. Evair, tchau pra você. Até amanhã. Até amanhã, forte abraço. Janaína Carvalho, tchau pra você, até amanhã. Tchau, até amanhã. Gente, obrigado pela companhia, pelo carinho da audiência. Amanhã nós estamos de volta aqui no Mata Mata. A lembrar que tem convocação da Seleção Brasileira e teremos também rodada nesse meio de semana. Então tem muita coisa pra gente debater. Tchau, tchau.